Em Busca da Verdade, com o Diácono Carlos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nesta manhã. Então, continuando a falar sobre o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estava falando sobre o que a Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 28, versículo 19. Foi justamente nesta reunião na Galileia que Jesus entregou a seus discípulos esta ordem de Mateus 28 e o versículo 19 sobre o batismo em seu nome. É importante entendermos que não podemos discutir sobre esse assunto entre nós mesmos para tentar descobrir a verdade sobre Mateus 28 e o verso 19, pois nenhum de nós estávamos lá nesta reunião, e a reunião pertencia somente a Jesus e aos seus 11 discípulos, pois somente os 11 discípulos seguiram para o local que Jesus havia designado no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16. A única coisa que podemos fazer é observar como os apóstolos cumpriram essa ordem, como eles ordenaram, pois eles eram os únicos que estavam presentes na reunião para saber sobre o assunto. Vejamos que nesta reunião Jesus não chamou os discípulos para batizar alguém ou pessoas, e nesta reunião também ninguém foi batizado ali. Jesus apenas deu uma ordem a eles, para eles batizassem as pessoas. Pois Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as. Jesus estava apenas instruindo a eles, dando ordem para que fossem e fizessem como deveria ser feito. E somente eles, os discípulos, teriam daí para frente essas verdades, pois essa conversa não pertencia a outras pessoas a não ser a eles. Se caso pertencesse a outras pessoas, então Jesus não teria marcado um lugar separado, um particular, para encontrar-se com seus discípulos, como ele marcou na Galileia para esta reunião. Veja a pronúncia em Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Veja que toda pronúncia desse texto está no verbo futuro, indicando que eles teriam que ir e cumprir o futuro, essa ordem. E foi justamente o que aconteceu. Eles voltaram para Jerusalém e lá cumpriram essa ordem de Mateus, capítulo 28, versículo 19, batizando as pessoas em nome de Jesus, escrito no livro de Atos, capítulo 2, e o versículo 38. Jesus ordenou que eles batizassem em nome do Pai, e nós sabemos que o nome do Pai é Jesus, como diz em João 5 e o versículo 43. Também nós temos em João 17, versículo 6, João 17, versículo 26, e em nome do Filho. E nós sabemos que o nome do Filho também é Jesus. Assim como o Pai tem seu nome próprio, assim também todo filho também tem seu nome próprio. E o nome do filho é em relação a Deus. Está escrito em Mateus 1 e o versículo 21, que diz: e ela dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. De todos esses assuntos, a Bíblia nos mostra clara e nitidamente que o nome do Pai é o mesmo nome do Filho, e que o Pai e o Filho é um só. Em João capítulo 10, o versículo 30 diz: eu e o Pai somos um. Aqui chegamos à conclusão de que Jesus é o nome próprio tanto do Pai quanto do Filho, e que Jesus é também o nome próprio do Espírito Santo,
como diz em João capítulo 14 e o versículo 26. Eu já dei meu recado, então vamos correndo à vinda do Senhor. Eita glória, já está chegando. Corra, se batiza, lava teus pecados, invocando o nome dele. Tchau, tchau. Você ouviu Em Busca da Verdade, com o Diácono Carlos.